lavando a louça aqui em casa, fazendo as coisas de casa, até que através do janelão eu vi algumas luzes subindo e eu achei aquele evento muito lindo. Tava um céu bem azul bem marcante, bem vivo, um azul anil, né? Mas estava bem limpo o céu. E aquelas luzes, assim, criando um destaque, subindo, parecia águas vivas, assim, na água, assim, destaque, uma água mais escura, né? E aquele brilho, assim, destaque subindo. Naquele formato, mas basicamente. E achei muito lindo aquilo, né? Aquelas luzinhas subindo. E eu fui para fora para apreciar de perto. E eles foram subindo, daqui a pouco foi diminuindo a quantidade de luzinhas até que acabou aquele evento. Aí tudo bem. Aí voltei para dentro de casa para dar continuidade nos afazeres. E aí daqui a pouco ocorre aquele vendaval, aquele vento, um tornado, uma mistura de chuva, enfim, eu não sei explicar, era uma coisa muito terrível. E relâmpagos, uns estrondos, né, luzes piscando, uma coisa assim surreal, né? E eu comecei a ficar apavorada, e eu ficava preocupada com o telhado da minha casa. Eu ficava preocupada, Deus, né, não leva minhas telhas, né? Cuida do meu telhado, da minha casa, para que não viesse a ocorrer o pior, né? E eu percebi que eu estava pensando muito nos bens, nas coisas em questão, assim, e no telhado, né? E eu falei muito do telhado, eu não entendi o porquê no sonho, mas talvez, não sei se seja essa questão, que eu tive um probleminha crônico no meu telhado, né? E eu recentemente arrumei, né? Um pedreiro veio aqui, que é irmão também na fé, e fez o reparo, e ainda tem mais algumas questões para ele fazer, né? Já arrumou grande parte, tem mais uma questão aí para arrumar, então eu ainda tô nesse processo do telhado, então eu não sei se tem a ver, mas eu acredito que possa ser dentro da possibilidade. Eu não estou querendo dar datas, pelo amor de Deus, mas eu acredito que vamos falar de tempos, né? Assim como Jesus fala dos tempos, né? Para que a gente perceba quais tempos são, assim. A gente não sabe data, mas sabe dos tempos. Então eu acredito que esse tempo esteja próximo, né? Não posso falar daqui a alguns meses, daqui a poucos anos, enfim, alguns poucos dias, a gente não sabe. Mas eu tô nesse processo aí das telhas, né? Então isso chamou muito a atenção também. E após isso que ocorreu, acabou atingindo sim a minha casa, e eu saí depois que ocorreu o evento. Eu tive até uma discussão durante o acontecimento com meu marido, onde ele falou para eu calar a boca, que eu estava muito desesperada, naquele pânico. E depois que ocorreu tudo, as coisas voou, as coisas de casa, né, tudo. Aí eu fui andar pela região e estava tudo destruído, pessoas feridas, gente, era algo muito terrível. E um vazio, um sentimento de incompetência, de que nada se podia fazer, né? E eu vi uns policiais, inclusive, né, na esquina, aqui próximo de casa, e eu escutava eles dizendo: não tem muito o que fazer, isso está ocorrendo no mundo inteiro. Quando ele falou isso, eu falei, nossa, caos, né? E aí, quando eu escutei ele falando aquilo, policial, para uma mulher, né, uma moradora, que estava relatando o problema, então, tipo, não tinha o que fazer, porque o mundo estava um caos, eles não tinham o que fazer, policial, os atendimentos de emergência, nada, porque estava tudo um caos, né? E aí foi onde eu pensei, aliás, o arrebatamento aconteceu. E aí aquele sentimento de tristeza, um vazio imenso, gente. Um vazio assim que não tem explicação. Assim, atualmente a gente tem a presença de Deus aqui na Terra, que é o Espírito Santo, que fala, né, que depois vai ser retirado da Terra.
nesse sonho eu entendi porque foi um vazio que é como se, por exemplo, a gente tem o nosso coração batendo, mas a gente não sente ele bater. Mas se, digamos que se ele parasse de bater, né, o que acontece? A gente morre, a gente sente o impacto. O Espírito Santo é como se fosse esse coração espiritual que parou de pulsar aqui na Terra, de influenciar, de auxiliar as pessoas, e a presença dele não estava mais tão vazia, um sentimento, eu não sei explicar, mas é um sentimento terrível. Você fica em pânico e é um vazio, uma tristeza, como se você não tivesse nada te auxiliando, é como se você estivesse sozinho. Eu não sei explicar, mas parece que a vida perde todo o sentido. É inexplicável o que eu senti nesse sonho, foi algo terrível mesmo. E aí eu acordei com o coração totalmente acelerado, porque foi um medo, um pavor, um sentimento de tristeza, uma mistura de tudo. Pensa num luto, o luto não chega perto desse sentimento que você sente de ficar. E aí eu acordei trêmula, sabe? Eu falei, o arrebatamento aconteceu, Senhor. E eu acordei assim como se fosse verdade, né? Mesmo, e foi muito real. E eu já tava querendo compartilhar, falar com meu esposo, enfim, gravar um vídeo e toda aquela coisa, mas aí depois eu pensei, poxa, mas será que foi só um sonho? O que foi? Mas foi muito real, né? Eu falei, deixa eu pedir confirmação para Deus, né? Me dar um discernimento, alguma coisa. E aí eu me ajoelhei, né? E no meu quarto, e meu marido estava dormindo, e eu pedi essa confirmação para Deus, né? Novamente. Fui dormir novamente, aliás, e gente, eu tive o mesmo sonho, foi a mesma coisa, do começo ao fim do sonho. E eu estava consciente no sonho, eu estava consciente, tudo muito real, tudo novamente. E só que aí, quando ocorreu a questão das luzes, quando eu vi, aí eu já tinha consciência no sonho que era arrebatamento. E aí eu gritava, o arrebatamento está acontecendo. Eu já não queria mais saber de telha, eu não queria saber mais de nada, eu só queria me lançar para ser levada junto. Então eu ficava me jogando, escalei um murinho aqui de casa, né? E já subi em cima das telhas, levantando minha mão pro alto, gritando, Senhor, me leva também. Enfim, no final desse vídeo eu vou mandar o trechinho do sonho que eu compartilhei com essa amiga, né? No momento do sonho, depois que eu tive esse segundo sonho, eu gravei o áudio para ela, e como uma forma de registro também, para eu não esquecer, né? E tá aí esse registro que eu vou trazer com mais riqueza de detalhes. E depois disso, né, eu fui procurar entender e não tive essa coragem, né? Até que a gente chega naquela parte, né, que fala que os medrosos, né, eles não herdarão o reino dos céus, né? Então eu sei que eu tinha um certo tipo de medo, meio que com vergonha também, não sei, bem certo, pensando talvez no que as pessoas vão pensar, né? Mas eu decidi enfrentar isso, né? E eu quero contar também sobre alguns outros sonhos que eu tive, e parece que tudo interligado com questões onde ocorrer, né, nesses últimos tempos, né, porque já ocorreram aí algumas pestes, né, pandemia e tudo mais, questões econômicas, né, todas essas questões geopolíticas aí, então muita coisa que tá para talvez acontecer, que não vai ser muito bacana, né, e o quanto que Deus, ele protege os seus, né? Então eu tive esses sonhos também, onde eu estava num lugar isolado, e parece que eu estava com outras pessoas que também eram cristãos, e nesse sonho tinha um homem, né? E ele falava,
vocês ficam falando para Jesus voltar, volta logo, Jesus. Isso deu a entender que a terra estava passando por alguma questão, só que Deus, não sei se arrebatou, tirou a gente de um lugar para um outro, um lugar mais protegido, mais isolado, né? Mas que o caos estava instalado na terra, né? Mas que eu estava em um lugar com outros cristãos, tipo como se fosse uma comunidade, um acampamento, enfim, não sei bem ao certo. E aí tinha um rapaz liderando ali, ministrando, e ele falou, né? Vocês ficam aí, volta, Senhor Jesus, volta logo, mas muita gente ainda não ouviu falar de Jesus, muita gente nem sabe quem é Jesus. Então, e aí depois desse sonho eu vi umas figuras geométricas com símbolos que eu não sei explicar o que era, nem consigo explicar o que eu vi, mas eu sei que tinha uma geometria assim um pouquinho diferente, umas figuras assim que eu não sei explicar. Mas essa parte do sonho ficou muito marcada, né? Não lembro com perfeição, teve mais coisas que eu sonhei, mas eu não lembro com perfeição desse sonho. Não anotei, mas eu tô falando aqui de mente. Eu também tive um outro sonho, né? Eu tava